E assim, em uma das residências que estive esta semana, algumas pessoas estavam questionando a importância dos diálogos terapêuticos. Caríssimos, o quanto é válido a cura pela palavra? O quanto é válido a cura, a autocura, por campos terapêuticos que você acredite a atenção e campos colaborativos em pessoas de competência? Para mexer em uma ferida, é preciso ter competência para isso, para te conduzir a enxergar a ferida. Caso contrário, esta ferida ela pode abrir ainda mais, se aprofundar ainda mais. A dor será ainda maior daquela já sentida até então. Então, caríssimos, recomendo a vocês que por meio de uma avalanche de conteúdos que hoje existe disponibilizado nas redes de internet, que vocês possam, caríssimos, observar que não é somente a fala, mas sim a aplicabilidade do conteúdo. Não é somente o conteúdo, mas sim a ressonância da essência. Não é a fórmula passada, mas a aplicabilidade daquela essência por meio das orientações cumpridas. Não é o dever ser pelo dever ser, mas é o como pode ser na aplicabilidade da vida e na prática, na perseverança. Não é um campo lógico e imediato, pois o imediatismo, ele confunde. Você toma um banho de ervas, por exemplo, e tem a certeza de que, depois desse banho de ervas, tudo se transformará sem qualquer esforço daquele que receber o banho de ervas. Caríssimos, é um campo mútuo, é um campo colaborativo. O banho de ervas auxilia ao aumento do seu campo vibratório, mas é necessário que não somente acredite, não somente confie, mas que você vibre da mesma forma como as ervas estão vibrando contigo. E assim você se coloca em prece, você se coloca em reverberações maiores, para que o divino cumpra o poder energético juntamente contigo. E observando ainda mais como você tem colocado a sua energia, como abrir aqui o nosso espaço de diálogo. Onde é que você tem colocado esses campos? Quais são esses campos que você tem perdido tempo? O que efetivamente fica consigo e o que efetivamente é descartado de você? Observe, caríssimos, os campos que estão nos sentidos, o que você tem visualizado, o que você tem falado, o que você tem sentido, o que você tem ouvido, o que você tem se alimentado, tudo é energia. E como tudo é energia, como tudo tem uma vibração, o comportamento não poderia ser o contrário. Por isso que afirmamos que semelhante atrai semelhante, sim, porque o comportamento vibra e, consequentemente, atrairá campos espirituais similares. Se você ainda não consegue enxergar ou se você percebe que, por exemplo, em um dia na semana, se dedicando ao campo espiritual, e que você já está fazendo o máximo para a sua vida, caríssimo, você está se enganando. Pois a espiritualidade, ela não é regida e não é cumprida em somente um dia dentro de uma congregação, dentro de uma reunião mediúnica, dentro de uma reunião religiosa. A espiritualidade ela é aplicada dia após dia. Todos os dias você está na sua religião interna. Todos os dias você está nos desafios do sagrado, do profano, do sim, do não, do fazer, do deixar de fazer, do colocar e deixar de colocar, da presença e da ausência, das dualidades que estão presentes neste planeta, do bem, do mal. E assim você vai percebendo que não há como entrar em campos exagerados das polaridades, extremistas da polaridade. Quanto mais você vai caminhando para os extremos, mais você vai se distanciando da verdadeira essência dos aprendizados deste planeta, que é o ponto do equilíbrio. E este ponto do equilíbrio só é permitido quando você vai se adentrando ainda mais no aprofundamento da sua espiritualidade. Espiritualidade aqui afirmo de uma maneira macro,
Será que tudo aquilo faz sentido que está presente na sua vida? Será que os seus comportamentos, eles não podem ser colocados em uma verdadeira análise e você abrir mão, deixar ir tudo aquilo que definitivamente já não faz mais parte de você? Foi fruto de um desejo temporário, foi fruto de uma imaginação, de uma falsa memória, foi fruto de um escorrego que talvez você tenha andado dentro dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios comportamentos. Mas a persistência em tais comportamentos, a persistência em tais campos vibratórios, aí se encontra o grande perigo. Pois assim você estará, como falei anteriormente, se aprofundando nas camadas, achando que você tem um controle. Assim são os vícios mais diversos também. Você entra pensando que você tem o total controle quando você baixa a sua vigilância e esquece daqueles seres espirituais que estão se beneficiando energeticamente do seu campo ectoplasmático e incentivando que você se aprofunde ainda mais, mais, mais e mais. Porque o quantitativo iniciático é apenas um quantitativo iniciático. Estes seres obsessivos, eles precisam cada vez mais aumentar a dosagem, que você aumente a dosagem para que eles se robusteçam, para que eles se fortaleçam ainda mais. Por isso que quanto mais você se aprofunda, mais eles vão empurrando você para uma psicosfera inebriada em muita escuridão, uma psicosfera inebriada em muitas atrapalhações, dúvidas, medos e tantos outros campos que vibrem para drenar o seu campo energético. Então, caríssimos, observem o que você tem colocado, o que, quem, quando, de que forma você tem colocado a sua energia. O que está merecendo efetivamente o seu campo energético? O que, dentro da sua caminhada encarnatória e espiritual, faz sentido a permanência da sua atenção? Como estar um campo tão particular que é o seu âmago espiritual, seu ânimos, para ainda mais impulsionar você na psicosfera equilibradora, na psicosfera saudável, e assim você vai percebendo que o seu corpo já vai reagindo em similar percepção. A casa vai sendo bafejada, ela fica até mais cheirosa quando você ativa a sua psicosfera harmoniosa. As brigas, os conflitos, as desavenças, elas vão sendo mais compreendidas de quais são essas observações e gritos de atenção que muitas vezes estão revestidas nestas discussões, nessas brigas, nesses conflitos. E assim você vai colocando os mentores espirituais à frente. O escudo do arcanjo Miguel para te proteger à sua frente, atrás de você, à sua direita, à sua esquerda, acima, abaixo, dentro de você, ativando as 7 direções espirituais consigo. E assim você vai ampliando cada vez mais a magnitude, o magnetismo, o poder de atração e tudo aquilo que você manifestar e decretar na sua jornada encarnatória. Então, caríssimos, deixo que vocês fiquem com essas reflexões, reflexões estas que são palavras transformadas em verdadeiras vacinas, aliadas ao convite para que você retorne à sua essência. Retorne à sua essência. Talvez as distrações das últimas semanas tenha te afastado um pouco da sua essência, tenha te afastado um pouco do que efetivamente faz sentido para a sua jornada, para a sua vida. E então hoje, novamente, eu faço o convite. Retorne para a sua essência. Mas não retorne da mesma forma, porque isso daí seria lastimável. Retorne para o seu eixo, para o seu campo essencial, para o seu ânimos, com os amadurecimentos do percurso, os amadurecimentos do caminho. Pois se assim você não faz, você retornará da mesma forma e logo em seguida, poucos dias depois, a instantes seguintes, você vibrará e cometerá os mesmos comportamentos e influenciará as mesmas dimensões já sabidas, já percorridas, já experienciadas. Pois aquilo que você não cuida se torna um hábito. Aquilo que você não cuida se torna uma experiência
que cada vez mais vai te convidando a aprofundar nos vales sombrios da jornada. Então, caríssimos, deixo essas vacinas aqui com vocês para que vocês mergulhem no ânimos maior e retornem à sua essência. Assim seja, não é?